Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro pelo PRP Nucleofísica, no evento formativo, com a presença do nosso prezado servidor da Biblioteca Central da UFPA, Tiago dos Santos Costa. Vai dar continuidade ao evento referente às normas técnicas, principalmente as normas de referência e citação. Hoje, muita mão na massa, o pessoal trazendo exemplos, dúvidas. Certamente teremos um grande evento, como foi na primeira parte. Tiago, muito bem-vindo, e a palavra está com o senhor. Boa noite, obrigado. Mais uma vez aqui. E dessa vez eu acho que é a parte mais interessante desse treinamento, porque eu vou atender diretamente às dúvidas de vocês e saber onde está as questões, exatamente. Porque uma coisa é eu ficar falando aqui vários exemplos e dizer que se faz desse jeito, daquele outro. E outra coisa é eu ir diretamente nas dúvidas de vocês. Como eu não expliquei anteriormente a parte de referência, então eu fiquei numa dúvida, porque se eu explicar agora, começar explicando, né, a parte de referência, os principais tipos de referência, pode ser que eu explique alguma coisa que vocês tenham dúvidas. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu vou pegar um exemplo de cada um, para ir logo trabalhando nele, e no final eu vou apresentar uns pontos que eu acho relevantes de referência e que sempre tem dúvidas. Caso a dúvida de você já seja sanada nos exemplos, aí eu vou pulando as partes que eu tinha preparado. Mas as partes que eu tinha preparado, principalmente de situações especiais, como data, ou quando a referência, no caso, a referência não tem data, ou ela não tem editora, ou ela não tem um local de publicação. Normalmente, esses exemplos assim, são os que mais são complicados e que geram dúvidas. Então, no primeiro dia, eu não tinha abordado, então eu vou começar com os exemplos e depois vou refinando. Tudo bem? Então, agora eu conto com vocês para que vocês me deem exemplos. Eu vou começar pela ordem que eu estou visualizando aqui. Eu já vou deixar aqui em apresentação a guia, aqui do Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da biblioteca. Vocês já devem estar vendo agora. Então, vamos começar com a Sandra Quaresma. Sandra, tens alguma referência que tu tem alguma dúvida ou que tu gostaria de entender alguma coisa na composição dela? Lembrando, gente, só fazendo uma revisão, né, de referência, eu expliquei na primeira aula, principalmente citação e também referência um pouco, mas a referência, ela é aquele componente do trabalho, né, que a gente chama de pós-textual, em que ele vai ficar no final do trabalho, né, depois da conclusão, obviamente, e ele vai ser organizado em ordem alfabética, né, sendo que cada referência ali, ela representa uma citação que foi feita no trabalho. Eu expliquei também no treinamento passado, né, na aula passada, que ela pode ser feita através de nota de rodapé, né? Ela pode ser feita de forma sequenciada. Só que, para exemplificar, que é a forma mais comum, né, que é essa aqui, de referências pós-textual, a composição dela vai ser dessa forma. Aqui, olha, referências, centralizada, e depois as referências em si, uma abaixo da outra, separadas por um ponto simples. Normalmente, a composição de uma referência, como vocês podem ver aqui nesse primeiro exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Normalmente, ela vem em uma entrada, que geralmente é o nome do autor, pode ser um autor entidade ou um autor pessoal. Aqui, no caso da Associação Brasileira, é um autor entidade. O título, que fica aí destacado, a norma ela determina que o título é destacado. Esse destaque ele pode ser negrito ou sublinhado, a critério de quem está escrevendo.
tem-se uma convenção de usar negrito para facilitar na padronização, mas você pode usar sublinhado. A partir do momento que você escolhe um, ele tem que ser aplicado a todos. Nesse caso, está tudo em negrito. Olha, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto estão em negrito. Se eu tivesse optado por sublinhado, eu teria que sublinhar todos. Não tem condições de fazer um negrito e outro sublinhado, porque não está padronizado. E, como eu tinha explicado na última aula, a importância da padronização para comunicação e divulgação científica. Porque tem um campo que a gente, né, que estuda a linguagem documentária, a gente chama de imprenta. Né? A imprenta, ela corresponde normalmente à parte de publicação, local e data, que fica bem depois do título. São Paulo, FTD, 1994. Logo após o título também é onde a gente informa a edição, mas isso depende do material que você está consultando. Ele pode ter ou não. Lembrando que se for primeira edição, não precisa dizer que é primeira edição. Só diz a partir da segunda. Essa é a forma de apresentação básica de uma referência. E esses elementos, né, que a gente chama de elementos essenciais, eles vão se repetir em outros tipos de referências. Ela pode ser de um vídeo, pode ser de uma música, pode ser de um mapa, pode ser de um artigo científico. Alguns desses componentes eles vão se repetir. Claro que dependendo do material, pode ter algumas adições nesses elementos essenciais de uma referência. Que a gente pode ir depois explicando quais são de cada material de acordo com os exemplos de vocês, certo? E também as referências, se vocês olharam o guia, vocês podem observar que eles sempre, ou leram o guia ou as normas, ele sempre diz que você pode adicionar, né, elementos opcionais à vontade. Desculpa, como, por exemplo, o tradutor, o título original, como foi perguntado na aula passada. Você pode adicionar um número de páginas daquele material. Então, são elementos opcionais que você pode colocar para enriquecer e detalhar aquela referência. Tá? O principal que vocês devem entender da composição de uma referência é que ela sempre vai ter os elementos essenciais e os elementos opcionais. O mais fundamental dos elementos de uma obra é a data. O trabalho, de forma alguma, pode ficar sem data. E você vai ter que estipular uma data caso isso não esteja impresso no livro, que eu vou ensinar depois. Isso é uma parte que eu acho muito importante, então isso eu vou mostrar para vocês. Então é isso, a partir desses elementos, dessa noção que vocês já têm de como é feita uma referência, né? Como mostrado aqui nessa tela aqui que vocês estão vendo, vamos começar com os exemplos. Eu tinha começado com a Sandra, mas aí entrou mais alguém e já alterou. Então vamos começar com a Daniela. Daniela, tu tem algum exemplo para mostrar? Tu pode colocar aqui no chat. Pode escrever o teu exemplo. Francisco de Assis. Pode perguntar, Francisco. Boa noite a todos. Tiago, a minha dúvida é o seguinte: você lembra da última aula que nós ficamos naquela dúvida sobre a questão da referência quando você pega algo da internet, lembrando que o arquivo em PDF, um livro em PDF, Sim. Ele vai ser referenciado como arquivo em PDF ou livro? Nós ficamos naquela dúvida, né? Assim, o que colocar? Você falou que as normas já estavam se adaptando a esse novo tipo de situações, né? Que você não imprime mais livro, você não tem mais o livro impresso. Você tem um PDF e é um livro, né? Ele não é já de um site, ele está no seu microcomputador. Como é que fica essa questão da referência? É como um livro comum, um livro normal? Tá. Vamos começar com esse exemplo, que eu acredito que não tem aqui no guia, mas ele tem na referência, tá? Deixa eu só procurar aqui no sumário. De antemão, eu te explico o seguinte. Se for um livro que você tem absoluta certeza que é a mesma versão da versão impressa, não muda absolutamente nada, só muda a tela. Isso se aplica até um scan, por exemplo. Um scan que foi, digamos assim, pirateado, que é muito comum, tá? Não estou incentivando a pirataria.
Mas eu sei que na realidade dos alunos é comum que alguém escaneie o livro e compartilhe aquele PDF. Nesse caso, tu pode referenciar como se tu tivesse acessado o livro impresso, porque na verdade aquilo é como se fosse a foto do livro, tá? Se por algum acaso foi necessário tu acessar um link, né, de uma base de dados ou de algum outro lugar, é importante que você ponha que ele foi acessado de meio eletrônico. Então você vai colocar de acordo com as normas de documento acessado em meio eletrônico. Deixa eu ver aqui a página 34. Tá. Bem aqui, olha, aqui no exemplo de vocês, no primeiro exemplo, quando um documento ele é acessado em meio eletrônico, bem aqui tem um exemplo que eu posso exemplificar para vocês, não precisar mostrar não. Bem aqui no exemplo, toda vez que você acessa um livro, né, uma monografia, por exemplo, no caso de um livro, aqui nesse terceiro exemplo, bem aqui, olha, em bavaresco. Quando você acessa um livro em meio eletrônico e ele vinha através de um hiperlink, ou você acessou através de um PDF online, ou aquele livro só está disponível online, como é livro disponível online? Por exemplo, tem algumas bases de dados que você consegue acessar livro, tipo livro aberto, a biblioteca do Senac, que você pode acessar através do portal de periódico da CAPES. Não é possível fazer download, você só consegue acessar esse livro por meio do link. Tá? Então, ele é um livro acessado exclusivamente de meio eletrônico. Nesse caso, você vai referenciar ele como um material, uma monografia acessada por meio eletrônico, que aqui vão ser os componentes, né? Vai ser o mesmo componente de um livro, que é super simples, né? Onde você tem aqui os autores, o título, a editora, aqui, o local, a editora, o ano. E aí bem aqui ele já vai especificar a parte que eu vou mostrar, que eu vou ensinar para vocês. Então esses aqui, até aqui são os elementos básicos de um livro impresso. Só que quando você acessa um documento em meio eletrônico, você tem que colocar essas indicações aqui, disponível em o link, acesso em a data que você acessou. Certo? Isso daí é caso você acesse no meio eletrônico. Mas como, respondendo a pergunta e também relembrando o que eu disse na aula passada, caso você tenha absoluta certeza que aquele PDF que você tem, ou você pesquisou vários artigos no portal de periódicos e salvou em PDF, e sabe que aquele mesmo material ele tem em versão impressa, tu pode referenciar ele como se fosse uma versão impressa, tá? Desde que você tenha aquela segurança e a certeza de que é correspondente. Ou você pode fazer de uma forma que indique que aquele material é um material obtido em meio, um material que foi acessado de forma eletrônica, mas não necessariamente através de um link, né? Como um PDF, por exemplo, ou como um ponto MOB, né? Que é o formato do Kindle, ou como um ponto EPUB, que é o formato de livro digital também de outros fabricantes. Como é que você faz? Dentro da norma, ela diz assim, que quando você tiver um documento, né, que ele é acessado de meio eletrônico, você pode colocar o formato dele. Nesse primeiro exemplo aqui do Coogan, bem no final, ele está aqui, 5 CD-ROM. Isso quer dizer que são as mídias que ele foi acessado. Então, quer dizer que esse material aqui, Coogan, essa enciclopédia e dicionário digital 98, ele, na verdade, são 5 CD-ROMs. CD-ROM é um tipo de material eletrônico, né? Ele está num suporte, que é o suporte do disco, mas que dentro desse disco está lá a enciclopédia, que pode ser ou um outro PDF, ou pode ser uma enciclopédia interativa, é um executável, é um programa. Na definição da norma, ela diz que você pode, né, definir o formato que você acessou. Então, a minha recomendação, né, de bibliotecário, como eu venho adaptando por conta dessa margem que a norma abriu, é que quando eu acesso um documento em PDF, eu faço a referência dele como de um livro, porque afinal é um livro, e no final eu ponho um PDF. Então, nesse caso aqui, eu vou digitar no chat.
Nesse caso aqui, vamos supor que essa enciclopédia foi um PDF que eu achei na internet. Eu faria assim. Se ela também ela é de formato digital, né? Exclusivo digital. No caso, é um documento eletrônico. E aí eu faria assim. PDF. Lembrando que essa parte de suporte, ela é colocada na referência depois do ponto, depois da data, depois do ponto da data. Tiago? Mas essa aí veio sem data de acesso, né? Sim, é porque, como eu expliquei, a data de acesso ela é referente quando você acessa um documento por meio de um link, de um hiperlink. Só nessa situação. Isso, é por meio de um hiperlink, né? Quando você tem o documento em um formato eletrônico, em um formato digital, por exemplo, um CD, ele não tem não tem um link. Um CD não tem um link, então você não tem como colocar o link, apesar dele ser um documento acessado por meio eletrônico, né, que é por meio do computador através do disco. Então, nesse caso aqui, nessa circunstância, eu estou considerando que eu acessei aquele arquivo, esse livro, num formato de PDF, não através de um hiperlink. Deu para distinguir mais ou menos o conceito que eu estou utilizando? Ok. O alinhamento é sempre pela esquerda, né? Não é justificado, né? Assim, ficar... Não, as referências, elas são justificadas. Você pode justificar. Porque... Assim, no caso da referência... tem mais um detalhe sobre a referência. Ela sempre fica numa fonte menor do que o texto habitual. Então, normalmente, você usa 11 para as referências. Você pode colocar... a norma, né, determina que você use ela sempre alinhada à esquerda, né, para que ela... Justamente pela composição dos links, que podem ficar bem eles podem ficar muito, muito separados se tiver justificado. É isso que eu estava perguntando. Ele fica justificado. Só que o que eu falei, porque normalmente eu faço ele justificado, mas eu consigo fazer uma editoração dele que ele nunca fica fora de ordem. Nesse caso, bem aqui, olha, tem um espaço muito grande, porque ele está seguindo exatamente como a norma recomenda. Isso. Tudo alinhado à esquerda, então fica esses espaços aqui. Só que é possível consertar isso de forma justificada, que é como eu faço. Mas vocês sigam seguindo, né, alinhado à esquerda, não tem problema nenhum. É porque eu às vezes, tenho uma mania de organização, que aí eu gosto de ver tudo retinho. Outra coisa, Tiago, nem sempre no nome dos autores o primeiro nome vem por extenso, né? Algumas vezes vem abreviado, aí fica, digamos aqui, Bavaresco, aí seria, né, normalmente, principalmente em inglês, a gente não vê o primeiro nome. Sim. Bavaresco A, Barbosa.E, Echeverri.K.M. Como é que a gente faz quando não tem essa informação? Tem que ser assim mesmo, né? Se tiver... A referência, ela se baseia muito na folha de rosto de um livro ou naquela apresentação dos autores que tem no artigo científico. Você vai colocar de acordo com a primeira aparição que ele tiver. Porque, por exemplo, vamos supor que vocês estão acessando 3 livros do Bavaresco, mas um deles é um artigo. E nesses artigos ele está Bavaresco a ponto. Vamos supor que no artigo ele decidiu fazer assim. Mas nos livros ele está como a Bavaresco, Gemir. Nesse caso, você faz uma opção. Como ele tem 2 variações e só um único autor, você escolhe como vai representar. Certo? Ok. Só que, se você acessou a primeira vez, você faz de acordo com o material que você acessou. Se só tem um trabalho do Bavaresco e está a Gemir, você põe a Gemir. Mas se não tivesse este trabalho e você estivesse Bavaresco, a ponto, você ia respeitar a aparição do trabalho. Porque a gente entende que é dessa forma que o autor gosta de se identificar.
Então, a gente coloca de acordo com a identificação que o próprio autor determina. E a gente observa isso no trabalho dele, no trabalho que a gente acessa. Muito, muito claro. Perfeito, Thiago. Obrigado. Tem muita Tá? gente aí com dúvida. Eu vi que mais alguém levantou a mão. A gente tem a Jéssica. Quem mais? Quem foi o rapaz? Tiago, o espaçamento é simples, porque quando eu fiz o meu TCC, eu tive muita dúvida em relação ao espaçamento da referência. Aí eu queria saber que me explicasse um pouco mais sobre o espaçamento, como funciona. Tá, o espaçamento, olha, bem aqui, está bem detalhado. O alinhamento à esquerda, o espaçamento é simples, que no caso é 1, né? O espaçamento simples dos editores é 1. E ele fica com uma linha em branco entre as referências. Então, você tem o espaçamento simples, dá 2 enters e continua a referência. Se vocês prestarem atenção, aqui onde está o cursor do mouse, tem um espaço em branco, que é um enter entre cada uma das referências. É só um enter, não é 2. Não, você dá 2, né? Porque vai ficar um espaço entre cada referência. Porque quando é simples, a gente dá um enter, fica muito pequenininho, né? Fica bem Não, próximo. é o espaçamento simples nas referências, e entre as referências é um espaço em branco. Ah, tá. Entendeu? Então você dá 2 enter, porque um para ir para o próximo parágrafo e o outro para deixar em branco. Então você vai apertar 2 vezes o enter. Tá bom, entendi. Tiago, quando a gente quer roubar espaço, tá? Faça o resumo em o resumo expandido em 2 páginas, 3 páginas e tal. A gente quer roubar espaço e não dá um espaço entre uma referência e outra. Não é pecado mortal, né? É só pecado considerado venial. Né? Então, eu vou falar aqui uma coisa que já talvez que é também para despender um pouco dessa noção de que a norma ela tem que ser estritamente seguida em algumas circunstâncias. Por exemplo, num trabalho acadêmico, numa tese, dissertação, TCC, sempre vai ter espaço. Então, dá para seguir bem à risca o que a norma recomenda. Num artigo científico, já é um pouco diferente, porque o espaço já é mais reduzido. Dependendo da revista, tem artigo que é escrito em coluna, e aí a coluna já mexe um pouco com a divisão do trabalho, com a seção, com a paginação, e, consequentemente, vai mexer também com as referências do trabalho. Nesse caso, se você está fazendo um formato, né? Quando eu digo formato, eu estou me referindo à questão de editoração daquele trabalho, a questão editorial. Se ele já não está seguindo o padrão, né, estabelecido, você pode sim tentar adaptar dessa forma. Então, nesse caso, se você está fazendo um resumo expandido, né, o resumo expandido ele não é um formato previsto dentro da ABNT. Então, você já está fazendo um formato que tem essa relevância científica, mas ele não é tão convencional. Nesse caso, você pode sim adaptar. Né? Se precisa enquadrar ele dentro daquela página, não tem problema não deixar o espaço entre as referências. Ao invés disso, você pode colocar um espaço depois do parágrafo, que aí já dá para perceber que uma diferença entre uma e outra, porém, não chega a ser um espaço simples dentre cada referência. Deixa eu tentar exemplificar aqui, mas eu acho que ele não abre o... Deixa eu tentar exemplificar, mas eu acho que aqui ele não projeta um programa, ele só projeta um... Vou tentar abrir aqui. Eu vou parar aqui a transmissão, vou tentar abrir aqui um documento online para exemplificar para vocês. Pronto, imagina que isso aqui é o trabalho. E essas aqui são as referências. Aqui, olha. Notem que ela está escrita, né, como está mencionado, e dentro de cada uma tem um espaço em branco. Numa circunstância como a que o professor Alexandre exemplificou, eu poderia muito bem pegar elas aqui
Selecionar todas. Deixa eu ver se nessa opção tem essa função. Acho que aqui não tem, é só no Word convencional. Que é o espaçamento entre parágrafos. Aqui não tem essa função, ela tem no Word, mas eu não consigo projetar o Word aqui, só consigo online. Mas basicamente você vai fazer o quê? Você tira, né, os espaços entre elas, seleciona tudo e põe um espaçamento depois do parágrafo. Ele vai dar uma ligeira separada em cada um, e aí só que não vai ser o mesmo tamanho que um Enter. Mas ele vai ter uma separação suficiente para você perceber que onde cada referência está. Nesse caso, para poupar espaço, vocês podem usar dessa forma. Deu para compreender? Sim, sim. Uhum. Então, nesse caso, né, quando vocês precisarem poupar um pouco mais de espaço naquela página para encaixar tudo certinho, vocês podem usar desse artifício. Na verdade, é uma função bem comum. Ela não está disponível aqui, mas ela está no qualquer editor, né, instalável. Aqui no online ele é mais limitado. Tá? Okay. Outra dúvida? Eu tenho Oi, boa noite. Eu tenho uma... Fala. Então, eu tenho uma dúvida. Eu estava tentando fazer uma referência de um livro bem antigo que era do Horrens, o Oloró Restauratório. Só que ele não tinha... A única versão que ele tinha na internet era em latim, estava escaneado, então ficava bem difícil. E aí eu encontrei um site que estava o livro todo traduzido, só que era o livro dentro do site, assim, escrito, sabe? Não... O livro estava traduzido e digitado, não era nem o livro escaneado. Aí eu queria saber como é que a gente fazia essa referência para um caso como esse. E eu tenho... pode falar. Pode continuar, desculpa, pode continuar. E a segunda é que, durante essa pesquisa também, eu encontrei alguns artigos que eu precisava, porém, tinham... sabe quando o site da revista, eles escrevem um texto sobre o artigo, assim, mais ilustrado, para chamar, acho que mais público, e aí eles dão a referência de onde vem aquele texto que eles publicaram, porém o artigo é pago. E lá dá até a opção para a gente só pegar a referência, né, mas não ter acesso ao artigo. E aí a gente usa qual referência? A referência do site ou a referência do artigo que a gente disponibiliza? Tá. Eu entendi os dois questionamentos, eu vou tentar explicar. Do primeiro modo, o que acontece? Aquele não é o livro, certo? Aquilo ali é uma tradução feita que não é por uma editora, é feito por uma pessoa. Eu acredito que é essa a situação, né? Sim, sim. É uma tradução feita por alguém e você acessou um site. Nesse caso, o que você acessou foi um site. Então, o que você tem que fazer é referenciar o site, a postagem que você verificou. Nesse caso, esse caso ele é um documento exclusivo em meio eletrônico. Ou seja, não tem a menor condição de você acessar ele de outro modo que não seja através daquela página da web. Nesse caso, os elementos você vai fazer dessa forma. Ele vai ter uma entrada, né, um autor. Se no caso não tiver autor, tiver um título, na referência funciona assim: as entradas, né? Você começa por autor. Caso não tenha autor, você começa pelo título da obra, né? O título da obra ele vai estar em caixa alta. E que lembrem que esse caixa alta que aparece na referência, ele é o mesmo que foi citado. Ou seja, lá no texto, dentro do trabalho, vai estar assim, entre parênteses, ácaros, vírgula, o ano, vírgula, a página. Porque a gente entende, né, que
o que está em caixa alta, ele é como se fosse a entrada, né? O que vai ligar a citação com a referência. E quando eu quiser ter acesso à descrição completa da referência, é só procurar por ácaros. Nesse caso aqui, vamos imaginar que esse trabalho foi o que você acessou, a tradução que você acessou. Então, ela tem uma entrada que é por nome do autor, mas no caso esse trabalho não tem. Então, você vai colocar o título, né, que é Ácaros no estado de São Paulo. Por não ter o autor, por não ter o autor, ele não precisa estar em negrito. Só que dentro daquele trabalho é o que... Tá, esse exemplo aqui está um pouco confuso para eu exemplificar com o teu exemplo. Eu vou pegar aqui o exemplo da referência. Espera aí. Tiago, tem uma outra coisa. Pois não. Tem alguns sites, por exemplo, a InfoEscola, quando a gente pega algum artigo que está dentro da página da InfoEscola, lá na barra de rodapé do próprio site, ele já coloca disponível a maneira que a gente pode disponibilizar no nosso artigo, nossa monografia, o acesso. A gente pode seguir só Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá dentro do nosso programa, a gente tem que dar aquela revisada. Então, se aquilo for uma referência exatamente de acordo com a BNT, você pode só copiar e colar, só vai adaptar a data, né? Tá, aí mas se não for uma referência, você pode só pegar os elementos dali para compor a sua referência. Entendi. E ali... Por exemplo, se vocês... Eu vi ali na referência que algumas têm o horário e tem outras que não. Tá, não precisa colocar horário. Não precisa. Só se for uma questão muito relevante, mas não precisa. Basta colocar acesso em, a data, né? Aqui nesse caso, 30 de maio de 2002. Tá bom. E se essa revista for internacional, segue também o mesmo ritmo? Sim. Se for revista internacional, você vai captar todos os elementos que tem lá e colocar de acordo na sua referência. Tá bom, obrigada. Nada. Tem problema se mudar a cor da fonte do site referenciado? Porque eu já vi assim. Eu achei aqui o exemplo, vou transferir aqui só... Você fala de trocar a cor do link do site. Na verdade, no trabalho eletrônico fica todo preto e branco. Então não tem... É tudo fonte preta, né? Então não tem um problema assim, porque ele vai ficar sempre preto, porque considera-se que ele vai ser impresso, né? Você pode entregar ele... O que pode acontecer é fazer uma colagem automática, por exemplo, bem aqui, olha. Isso daqui é um link, olha, bem aqui, olha, onde eu vou marcar. Disponível em HTTP. Isso aqui é o link. No trabalho ele deve estar assim, nem deve ter aquele sublinhado de hiperlink, porque você não cola o hiperlink, você cola por escrito. Então não tem cor nenhuma, é sempre preto. Então, no trabalho, é comum a gente encontrar em alguns trabalhos esse link para verificação, né, da fonte. Trabalhos em revistas internacionais, aí tá lá o link ativo. Então, o link ativo tem cor diferente. Sim, eu acho que a pergunta porque... da Luana é nessa linha. Então, Luana, é o seguinte... Para eu deixar ele em preto, eu desativo o link. Isso, é porque assim, quando você digita com o link, como hiperlink, ele vai ficar sempre de acordo com a cor do que está programado. No meu, por exemplo, ele vai ficar sempre roxo. Quando ele vai ficar em azul se o link ainda não foi acessado e roxo quando eu acessar. Normalmente, você não tira, né, o hiperlink, ele deixa como assim como está aqui, onde está marcado, preto.
Só que às vezes você faz um documento eletrônico e acaba que fica com o formato de hiperlink, né? Tipo um Word ou um PDF. Vai ficar aquele formato de hiperlink. Não é tão grave se ficar o formato de hiperlink se você quer deixar, né? For para entregar o trabalho, por exemplo, para dentro da sala de aula. Não tem problema deixar, porque o professor depois vai verificar aquela referência. Mas você sempre deve ficar atenta a quem vai lhe avaliar. Se for, por exemplo, no TCC, numa tese de dissertação, que elas vão ser impressas, que você vai entregar aquele material impresso, não deixa com o sublinhado em formato de hiperlink colorido. Se for para uma revista, por exemplo, a revista vai determinar se você tem que ser o hiperlink ou se tem que ser escrito em preto e branco. Então, por via das dúvidas, faça o seguinte, quando for, tente sempre verificar com o teu avaliador. Mas se for qualquer trabalho impresso, não vai hiperlink, não vai colorido, certo? Se for um trabalho eletrônico, se tu for enviar um PDF para alguém ou um Word, um Doc para alguém, sempre verifica com quem vai te avaliar, tá? Porque pode ser uma exigência da pessoa que vai te avaliar, pode ser exigência do professor, pode ser exigência da revista, que você tenha os links das fontes bem linkadinhos. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá, agora eu vou voltar para o exemplo da moça que perguntou sobre o livro que estava traduzido. Bem aqui ele dá dois exemplos. Oi? Aproveitando aí ainda nessa fase aí de link, né? Não tem mais aquele chaveado, abrir e fechar com sinal de maior e igual? Então, desde 2018, não é mais necessário colocar aquela chave, aquele triângulozinho. Agora é só 2 pontos e diretamente o link. Não há mais necessidade. Então, é disponível em 2 pontos, como está aqui. Disponível em 2 pontos. Acesso em 23 de agosto, abreviado, de 2011. Não é mais necessário colocar a chave separando. A chave era bacana. O pessoal tirou. Dava uma separação boa, né? Eu acho que isso é o mais... É o mais longe que a norma consegue chegar, assim, de ser um pouco mais simples. Tá bom. Acho que é o mais longe que ela consegue chegar de ser simplificada. Então, voltando lá ao exemplo, porque tem 2 circunstâncias no exemplo daquela tradução. Você pode fazer uma citação de citação. Esse exemplo que você está usando é um exemplo difícil, né? Porque você pode fazer ele como uma citação de citação, né? Afinal de contas, você está acessando um documento por meio de uma outra pessoa, que no caso é o tradutor, ou você faz uma citação do site. Para simplificar, eu faria uma referência do site que tu está acessando, daquela página da web. Então, nesse caso, você colocaria aqui bem aqui eu vou te dizer o que a norma determina, né, dos elementos. Então, no documento de acesso exclusivo em meio eletrônico, os elementos essenciais são autor, título da informação ou serviço do produto, versão ou edição, se houver, local, data e descrição física do meio eletrônico. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Nesse caso, quem foi que perguntou? Alguém sabe qual é o nome da pessoa que perguntou? Foi eu, Laura. Então, Laura, nesse caso, você já identificou que tipo de referência você vai fazer. E aqui a norma, ele é um documento de acesso exclusivo em meio eletrônico. Nesse caso, você deve ler um pouco da norma para se guiar. Os elementos essenciais são esses. Então, você vai procurar esses elementos dentro daquele site para compor a sua referência. A referência aqui que eu vejo que mais se aproxima é esse exemplo aqui. É o exemplo ou o 7 ou o 8. Ou até mesmo o 9, só que o 9 não é um site, né? Então, você pega, considerando todo a postagem, né? Então, você vai colocar aqui a citação primeiro Desculpa. Aqui a citação, a entrada principal, né, do site.
Depois você colocaria in, que quer dizer que é uma informação dentro daquele site. E aí sim você colocaria as informações no caso do livro em questão, né, da traduzida. Então você colocaria, vamos supor que aqui Cid Rodrigo, né, foi a pessoa do site, você colocaria as informações do site, e aqui in você colocaria a informação do livro que foi traduzido. Lembrando que quando você tem uma referência em que ela é feita com in, o destaque, né, do título, o negrito, ele vai para o título que está dentro do in. Então, considera-se que aqui o blog Investigação Filosófica é o título daquele livro que você achou traduzido. Então, ficaria Carvalho, Mário, né, Augusto Queiroz, Etial, que já representa aqui mais de 3 autores, né? E aí você colocaria em negrito o título, né, da obra que está traduzida, as informações referentes à publicação dela, e indispensavelmente o disponível em e acesso em. É dessa forma que você referencia. Então, entenda que o que você vai referenciar não é o livro em si, você vai referenciar a página da internet que tu acessou aquela tradução. Entendeu? E a forma mais aproximada de se referenciar esse tipo de material é dessa forma. Tá ok? E aí tu fez outra pergunta. Pode repetir a outra pergunta? É porque ela está bem associada. Tem alguns sites que são das revistas que eles disponibilizam meio que um resumo, assim, mais expandido sobre um artigo que a gente precisa pagar para ter acesso, né? Tá, lembrei. Eu lembrei da pergunta toda. Então, nesse caso, tu vai fazer uma citação de citação. Se aquele resumo, né, ele contém algum trecho, vamos supor, entre aspas, do que o autor disse, ou... Não, o artigo, entre aspas, que é publicado na internet, ele é todo... Ele é sobre... É como se fosse um resumo expandido do artigo que foi publicado. Que são dos sites oficiais dessas revistas. Nesse caso, então, você faz um resumo do resumo. Você faz uma referência do resumo. Porque o que você acessou é um outro documento. Ele é um resumo expandido, então ele é o quê? Ele é como se fosse uma... Outra pessoa elaborou aquilo, né? Não é o autor original que faz o resumo. É uma espécie de resenha. Então você vai fazer a referência da resenha. Porque aquele documento que você teve acesso não foi o autor original que fez. Então você vai fazer uma referência da resenha. E aí a referência da resenha, ele vai se enquadrar nas questões também de material acessado exclusivamente em meio eletrônico. Você vai identificar o autor, vai identificar o título daquela resenha. O problema é que eu não sei se é identificado quem fez a resenha. Nesses casos das consultas. Nos dois sites que eu verifiquei, ambos tinham quem fez a resenha, quem era o autor e o link para onde estava o artigo original. Não, mas é que tá. Justamente por ele ser um documento diferenciado, se ele não tiver um autor, você faz a entrada pelo título daquele resumo. Igual como está... Deixa eu ver... Por exemplo, aqui, olha, aqui nesse exemplo 3, a Game of Thrones, isso daqui é uma referência de um jogo eletrônico, mas não tem um autor. Olha, não tem um autor. A entrada foi feita diretamente pelo título. Deixa eu ver outro exemplo. Outro exemplo onde a entrada é feita diretamente... Olha, bem aqui, olha. Aqui nesse exemplo 7 da Wikipedia. A entrada é feita diretamente pelo termo pesquisado. Laparotomia, porque não tem um autor. Então, nesse caso, se você acessar um resumo expandido que não tem um autor, você vai fazer a entrada dele diretamente pelo título pelo título daquela obra. Sendo que sempre, quando você fizer uma entrada pelo título, a primeira palavra vai ser em caixa alta e depois o restante tudo em caixa baixa. Mas, assim, vou te falar uma coisa. Laura, às vezes está ali para pagar, mas aí tem como acessar aquilo mesmo assim, porque no portal de periódico da CAPES você consegue acessar esses artigos pagos de forma, se autenticar, vincular com a FK, você consegue. Inúmeras vezes eu já consegui acessar
esses artigos sem pagar. Esses que eu procurei, eu não consegui pelo portal, né? Pelo portal. Aí esses foram... Tentei acessar, mas eu só me baseei mesmo pelo resumo que eles fizeram no site. Ah, tá. Então, nesse caso, você faz uma referência daquele resumo, tá? Mais alguém tem outra dúvida? Mais alguma outra dúvida? Oi, Tiago, só aproveitando aí esse exemplo da Wikipédia, tem como seria o vocábulo de entrada, né? Wikipédia, depois enciclopédia. Se for em português, aí coloca a enciclopédia livre. A minha dúvida é esse colchete aí, onde acharam esse colchete, São Francisco, CA, Wikipédia, Foundation 2010. Isso eu não conhecia. Tá, eu vou tentar explicar. Isso daqui é uma questão de linguagem documentária. A norma, ela tem uma coisa também. A norma, ela se baseia muitas vezes no manual de linguagem documentária que existe, mas ela não explica o fundamento daquilo, né? A norma, por exemplo, ela não explica, e nas situações em que você usa essa chave aqui, né? O nome dessa pontuação é colchete. Mas eu sei que colchetes, ele significa o quê? Uma coisa que não está dentro do documento, mas você sabe daquilo. Mas como aquilo não está impresso, você está colocando uma informação. Então, o que isso significa no trabalho? Significa que a pessoa que fez a referência sabe que a sede da Wikipédia é em São Francisco, Califórnia, e que aquilo foi publicado pela Wikimedia Foundation, né? E foi escrito em 2010 esse termo. Isso é uma informação que a pessoa colocou que é referente aos dados de publicação. É como se isso aqui fosse local e isso aqui fosse a editora. Só que essa informação não está graficamente incluída na Wikipédia, né? Não está escrito lá. E aí, então, a pessoa põe entre colchetes, que é como se fosse uma informação que ela sabe e tem certeza daquela informação, só que aquilo não está graficamente impresso. Isso poderia acontecer, por exemplo, você acessou um livro antigo e aquele livro antigo está sem folha de rosto. Ou seja, naquela folha de rosto não vai constar o local, nem a editora, nem o ano, mas você tem certeza qual é todos esses elementos, porque você já, vamos supor que consultou essa mesma obra em um outro local, você sabe, né? Tem certeza daquela informação. Então, você põe o colchete para representar isso. Significa exatamente isso. Deu para compreender? Isso aí você pode colocar à vontade nos seus trabalhos, né? Não tem uma regra. Ou você pode nem colocar, só dizer que o livro não tem local, esse daí foi um elemento que eles inseriram. Na norma, ele não especifica, né? Ele não diz quando colocar, ele não vai dizer, porque isso daqui é uma dedução, do manual de linguagem documentária onde a ABNT é baseada. Tá? Perfeito. Opa, acabei Tiago, eu tenho... Não sei se alguém tem mais... Eu estou inscrito, doutor. Então tá. Até alguém tem que chiar, né? Isso aí, pronto. Vinícius aí, depois eu... Tiago, tá, vamos lá. A dúvida que eu trouxe, né? Tem uma entrevista importante do Philippe Pirrenot, ele fez uma entrevista no Brasil, e deu uma entrevista para 2 jornalistas da revista Nova Escola. Esse texto da entrevista, ele tanto está disponível no site da revista, estava, né, disponível no site da revista, em sites pessoais dos repórteres lá que o entrevistaram, mas também está no repositório do próprio Philippe Pirrenot, da Universidade de Genebra, está lá, traduzidas as falas dele, tudo, e também está na revista, ele publicou essa entrevista, ela saiu publicada numa revista da Universidade de Genebra. Certo. Aí vai a dúvida. Quem é que eu devo referenciar? O próprio Philippe Pirrenot, afinal, as falas
a informação é dele, né? A informação assim, original, que eu fui buscar para citar no meu trabalho é o que ele falou ali. Eu devo botar como uma obra dos repórteres. Eu fico nessa dúvida aí. Por ser uma entrevista importante, ela está em um monte de lugar. Tá. Nesse caso, eu reconheci a voz, é o Benício. Benício, nesse caso, a primeira parte de tudo, de quando você vai fazer uma referência, é o que você acessa. Então, assim, pode ser que tenha várias entrevistas, várias fontes, vários lugares, mas qual delas tu acessou? Quando você vai fazer uma referência, você tem que se ater ao que você acessou, independente se aquela informação, vamos supor que tu acessou o livro lá, o Física 1. Aquele Física 1 ele pode ter sido publicado ao longo das décadas por várias editoras, mas não é porque ele teve várias publicações em diferentes editoras que você deve se preocupar com qual editora deve referenciar. Você tem que se preocupar em referenciar o que você acessou. Se você acessou aquele material pela editora Atlas, vai ser pela editora Atlas que vai ser feita a referência. Nesse caso, tu tem que verificar qual foi a fonte que tu acessou. Se tu acessou, por alguma eventualidade, uma matéria de uma revista que fala sobre a entrevista, já é uma outra coisa. Porque acontece bastante isso, né? E, por exemplo, em revistas, você vê ali uma matéria jornalística que fala sobre a entrevista, né? E aí, pela tipologia textual, dá para entender se aquele artigo é um artigo onde a pessoa fala em primeira pessoa, né? Se ela comenta sobre a entrevista, ou se aquela matéria jornalística é uma transcrição da entrevista. Aí você vai identificar. Essas partes de entrevista, tu não é a primeira pessoa que me pergunta. A primeira pessoa que me perguntou, eu fiquei muito na dúvida. E aí, no caso, o que ela viu, quando a gente foi pegar o material para referenciar, a gente entendeu que o que era mais prevalecente ali era a entrevista. Apesar de ter um parágrafo lá escrito pelo jornalista, o que prevalecia e o que ele mais citou dentro do trabalho foi a entrevista. Então, a gente fez uma referência como se fosse a entrevista, né? Mesmo que ao entrevistado, né? Isso, do entrevistado. Então, o autor é o entrevistado. Isso, aí tá aqui, olha, bem aqui eu já coloquei essa parada aqui, olha. Para entrevistas, o primeiro elemento deve ser o entrevistado. Então, nesse caso, a gente detectou que a parte mais relevante do que ele acessou foi o entrevistado, e foi o que a gente fez aqui, olha. Coloca Hamel, que no caso seria o autor que tu acabou de mencionar, né? E aí sempre tem que pôr, né? Aqui, entre colchetes, entrevista cedida a Chris Stanley, que foi o jornalista, ponto, o título da revista em que ele deu a entrevista, que vai, por ser um título, vai estar em negrito, São Paulo, número 79, março, abril de 2010. Disponível porque evidentemente foi acessado em meio eletrônico. Se você leu ele no impresso, não precisa. Então você faz dessa forma. Nesse caso, como eu estou te falando, tu citou vários tipos dessa entrevista, vários exemplos dessa entrevista, mas você tem que se ater ao que você acessou. Você acessou onde? Pelo site dele? Você acessou por onde? Pela revista? Então você identifica isso. Compreendeu? Sim, sim. Tu identifica o que tu teve em mãos. No caso, por exemplo, nesse caso aí, eu fiquei... Você tá cortando bem isso? Thiago, você tá me escutando? Tô ouvindo. Thiago? Tô ouvindo, sim. O Thiago falar. Sem áudio. Tá escutando, Thiago? Tô ouvindo, sim. Tá, é o seguinte. Ainda dentro desse exemplo da entrevista, eu algum pensamento. Qual é o documento mais recente que eu olhei todos? Que eu vi primeiro, nem me lembro. Seria do próprio autor, o que ele publicou? Aí tenho dois documentos similares, em português e em inglês. E eu olhei os dois. Existe essa história de não vou dar preferência para essa publicação que ela é internacional. Existe isso? Não existe. É porque tudo depende do que tu acessa,
né? O que tu considera para incluir no teu trabalho como citação. Lembrando, Benício, que às vezes tu lê uma coisa, mas aquela coisa que tu leu não necessariamente vai entrar no trabalho, ele vai meio que compor, né, a tua personalidade científica, né, ela vai compor a tua intelectualidade. O que a gente está falando aqui são de referências. Referências nada mais são do que a descrição bibliográfica, né, de um material que tu citou dentro do teu trabalho. Então, por exemplo, você pode ter acessado a entrevista em inglês, e aí depois ler aquela entrevista traduzida para facilitar o teu entendimento, mas o que tu citou dentro do trabalho foi o português. Nesse caso, tu vai citar, vai usar como base o documento que tu acessou em português. Para a questão do que escolher, você escolhe o que tu tem mais segurança de referenciar. Até porque, se tu referenciar o material em inglês, né, a entrevista em inglês, quando tu colocar lá no trabalho, entre aspas, né, a frase do autor, entre aspas, ela vai estar em inglês. O que tu pode fazer é colocar a tradução nossa. Mas se essa tradução nossa for a tradução do que tu leu em português, então quer dizer que não é a tradução tua, é a tradução da outra revista. Então, na verdade, o que tu fez foi acessar a versão em português. Não sei se deu para entender. Para escolher o que tu vai querer colocar no trabalho... Sim, muito bem colocado. É tu que vai escolher o que coloca no trabalho. Você seleciona o que é mais relevante, o que tu tem mais segurança. Se a entrevista que tu leu em português foi a que mais se destacou, fez compreender aquela entrevista, entendeu tudo, tu referencia em português e a inglês deixa de lado, afinal de contas, está traduzido. E outra coisa, tem muitos outros livros traduzidos, então não tem muita assim, hoje em dia não é um dilema, sabe? Eu escolhi inglês ou eu escolhi o que está em português, porque muitos livros estão traduzidos e a gente referencia direto, né? Livros traduzidos. Então, a não ser que você estude idiomas e ache mais importante ver o que ele disse na língua nativa dele, e aí é uma outra questão. Mas se for uma entrevista direta, né, tu tem confiança naquele material que tu leu, é publicado por uma revista relevante, ou é um tradutor de confiança, pode ir sem medo nos materiais traduzidos. Não é mais um tabu, digamos assim. Obrigado. Por nada. Eu acho que tem espaço para a última dúvida e eu vou seguir com os exemplos assim que vão meio que tirar as dúvidas de vocês no futuro. Alguém tem mais alguma dúvida? Aí depois disso eu vou seguir uma explicação rápida de casos especiais. Tiago, eu trouxe um material que eu gostaria de apresentar assim em diagonal, porque ele traz bastante coisa e a gente pode, inclusive, pegar como estudo de caso para algumas situações, se for relevante. Tá bom. Posso projetar? Pode sim. Tá, eu até separei aqui uns materiais que nós acessamos muito, né? Laboratórios virtuais, portais, né? Portais nacionais, da Porvir, da pessoal do grupo de física americano, mas o material que condensa tudo é esse aqui. Isso aqui foi uma pesquisa em nível de pós-doutoramento de um professor bem conhecido na área de ensino de física, professor José Angotti, e ele pesquisou, fez uma grande pesquisa sobre ensino de física com EDIC. Certo. Que a primeira dúvida aqui, esse material não está referenciado o formato, assim, formalmente, né? Ele está tipo um livro eletrônico, ele até deve ter saído já uma versão mais atual, mas aqui está parecendo um livro eletrônico aqui pelo formato, tem as licenças,
mas na folha de rosto eu não consegui fazer essa extração. Mas o que aí tem o ISBN. Sim, se coloca ISBN e para os artigos científicos se põe o DOI também, aproveitando logo para tirar essa dúvida. Tá. Fechando aqui, ISBN e DOI. Eles são elementos opcionais, então você não precisa colocar na referência. Não precisa. Só caso seja muito necessário, você põe. E recomenda-se que se você põe um, ponha em todos. Pronto. Mas assim, não precisa. Não é um elemento essencial. Perfeito. Muito bem. Bom, aí esse material aqui, que inclusive vou passar para o grupo, tá? Ele é bem importante, bem completo. Aí ele traz aqui um capítulo de fundamentos teórico-metodológicos, contribuições teórico-práticas ao ensino de aprendizagem com TEDICT, e aí fala aqui sobre ambientes virtuais de aprendizagem e descritores. Aí tem portais de ensino-aprendizagem, MOOC, né, que é o Massive Online Open Course e similares, bases de dados, periódicos, eventos, muita coisa. Bora dar uma olhadinha aqui. Na questão dos portais, né? Falar em portais, eu abri lá o Porvir, né? Abri Aí tem portais da própria Sociedade Brasileira de Física, vários portais bacanas aqui, o professor Vinícius deve conhecer, se essa garotada conhece. E materiais de páginas é muito bom esse material, já comentei no grupo. Então, alguns elementos como... Aí tem da Wikimedia, portais de escola. Aí, bom, vendo um ou dois exemplos de portais, já cobre um monte de coisa, né? O que mais temos aqui? E os cursos de universidades online, né? Cursos abertos, ver como citar um curso da Khan Academy, né? São alguns exemplos aí interessantes. Aqui, é claro que como está tudo com hiperlink, né? Sim. Aí ele deu aqui material para vários cursos abertos, aqui, a quantidade aqui. Uma festa. Aí esse exemplo aí que, se precisar, pega um hiperlink aí para um laboratório virtual, a gente vem aqui, entendeu? Tá. Deixa eu ver se eu entendi a tua dúvida. Tu quer saber como referenciar esses tipos de material? Porque, assim, ou tu quer saber como referenciar o livro inteiro ou esses sites? Mais a segunda situação. Como ele traz muitos recursos, né, baseados em tecnologia de informação e comunicação, né, tem portais dos mais variados tipos, cursos abertos, laboratórios virtuais. Então, tem várias situações de meios eletrônicos, assim, que se faz uma por uma, assim. Tá, mas existe uma situação, Alexandre. Por exemplo, um curso, como é que você vai referenciar o curso? Ele tem que ser uma citação dentro do trabalho. Se ele não for uma citação, ele não tem como ser uma referência. Certo, né? Certo. O que pode acontecer vamos supor que você fez um trabalho e quer colocar uma lista de portais de sugestão, né? Se é uma lista, ele não vai seguir um modelo de referência, porque ele é uma lista. E aí, onde ele vai entrar no trabalho? Ele vai entrar dentro da seção, como esse... Só um minutinho, Daniela. Ele vai entrar numa lista dentro do trabalho, numa seção, como ele colocou ali, né? Uma lista seguida de vários links, né? Que não são necessariamente citações, eles são
exemplos, né? Sugestões de leitura. Não chega a ser uma citação e, consequentemente, não vai ser uma referência. Tá. Mas, se por algum acaso você acessar uma página desses portais e encontrar um artigo, né, relevante, e você citar aquele artigo dentro daquele portal, e aí você vai fazer a referência, como eu exemplifiquei lá atrás, de um material acessado exclusivamente em meio eletrônico. E aí você vai referenciar tudo como se fosse daquele site, né? Ele vai ter um domínio, evidentemente, vai ter um nome. Aquele nome, possivelmente, né, o nome do site, possivelmente vai ser a publicadora, né? Vai ser a editora, né? E em algumas circunstâncias, se for, por exemplo, as notícias da UFPA, por exemplo, se eu não me engano, eles não põem o autor, eles põem só o fotógrafo, né? Porque entende que quem publica as notícias é a Ascom. E aí, então, pode ser que o autor seja uma entidade. Então, vamos supor que numa situação de um portal desses, você achou um artigo dentro daquele portal, só que todos os artigos lá dentro daquele portal é como se fosse escrito pelo próprio portal, né? Então, você vai usar o nome do portal como autor-entidade. Então, ele vai ser o autor, para colocar o título, né? Por ser uma autor-entidade, ele também vai ser o publicador, né? Vai ser com o equivalente à editora, e também vai ter um local, que pode ter um local ou não, afinal de contas é meio eletrônico, então não precisa ter local. Então, observem esses aspectos, mas isso só se aquilo for uma referência. Se for uma lista de sugestões de onde acessar, pode ficar lá numa ponta de trabalho mesmo, dentro do trabalho, que a gente chama de sessão, assim como está nesse material que tu mostrou. Mas caso você cite, né, utilize, acesse esse portal para extrair alguma coisa, aí você vai referenciar ele como um documento acessado exclusivamente em meio eletrônico. Tá? E o exemplo, vocês podem depois conferir lá detalhadamente nesse tipo de documento, né, que tem um exemplo lá no guia, vocês vão achar esse exemplo lá no guia para poder ajudar vocês. Então, já tem uma solução de como elaborar. Ok, quem tinha levantado a mão? Acho que era a Jéssica. Tudo bem aí, Jéssica? Não foi eu, não. Acho que foi eu. Acho que foi a Dani. Dani, acho que ela saiu da sala. Acho que foi a Daniela que levantou a mão. Francisco, mais alguma observação? Sandra? Não, só a questão... Eu tenho uma dúvida, professor. Uma dúvida, acho que foi quase que tirada na primeiro encontro, mas esse segundo encontro agora, só para reforçar, Thiago. No caso, tem os títulos, né, e os subtítulos, que para vocês é seção, não é isso? Seção 1, seção 2, não é isso? São os capítulos, né? Para a gente é seção. Isso. Então, tem assim, uma introdução, 2, sei lá, panorama histórico, 3, é isso. O último vai ser conclusão. A gente chama cada parte de um trabalho acadêmico de seção, não capítulo. Entendi. Essa é a minha dúvida. Então, mas a grosso modo, no geral, a gente sempre aprendeu como capítulo, vamos dizer assim, né? Então, isso não interfere se o professor vai olhar como capítulo ou seção. Ele vai entender que aquilo tá dividido, né? Vai entender que está dividido. É porque a gente usa como seção mesmo. Mas não... A não ser, claro, que você escreva capítulo 1, tal coisa. Por exemplo, uma vez eu normalizei uma monografia em que a pessoa que escreveu, ela colocava assim, capítulo 1 era sobre engenharia de pesca. Capítulo 1, águas salgadas, vamos supor. E aí lá tinha vários artigos, cada seção era um artigo. Só que um trabalho acadêmico não é dividido por capítulo, ele é dividido por seções. Então, não era capítulo 1, era para ser introdução. Só que cada capítulo dele tinha uma introdução e uma conclusão. E aí isso era bem complicado, porque ele não quis flexibilizar, só que em contrapartida ele pediu para colocar de acordo com a norma da BNT, só que a norma da BNT não propõe dessa forma. E aí eu tive que aderir ao que ele disse, porque ele queria daquela forma e a banca avaliadora dele ia avaliar daquela forma. Então eu tive que adaptar.
Mas, de grosso modo, se você está seguindo a ABNT, a risca, não tem capítulo. É seção 1, 2, 3, 1.2, 1.2.1, é assim que segue. Tá, então, assim, assim, no correto da ABNT é isso, é seção, é isso que eu queria saber. Seção, isso, seção. Tá bom, beleza então, obrigado. Tá, eu vou aqui explanar bem rapidão para vocês, por exemplo, alguns casos especiais. Por exemplo, quando o nome indica grau de parentesco. Então, quando for assim, sobrinho, filho, neto, júnior, o autor entra direto. Por exemplo, aqui, olha, Tourinho Neto. Não vai ficar FC, vírgula, Tourinho, sei lá, vírgula N. Não, entra Tourinho Neto, porque eles entendem que há uma sucessão parental e esse nome é escrito junto, né? Então, se for Tourinho Júnior, Tourinho Filho, esse nome vai entrar dentro do nome do autor, tudo junto, aqui como está mostrando. Lembrando que se está em caixa alta aqui, ele vai estar assim lá na citação, dentro do trabalho. Certo? Esse daqui é um exemplo bem comum, inclusive. Talvez você já tenha visto em algumas circunstâncias. Então, quando vocês virem que tem alguma indicação de parentesco, neto, filho, júnior, sobrinho, ele vai entrar por extenso junto com o sobrenome. Um outro exemplo que pode acontecer muito é fontes sem local. Vamos supor que em algum momento que vocês estão fazendo uma referência, não tem uma menção de que lugar ele foi publicado. Você não sabe se foi São Paulo, se foi Belém do Pará, não sabe se foi Brasília. Nesse caso, o que você faz? Você vai colocar entre colchetes essa seguinte expressão aqui. S maiúsculo, ponto, espaço, L minúsculo, ponto, e fecha colchetes. Essa designação vai representar no trabalho que não tem um local. E aí tem uma observação, né? Que se na ausência do nome da cidade, você pode ser indicado o estado ou país desde que conste no documento. Vamos supor que lá não indica o nome daquela cidade, mas diz que foi no Brasil. Você pode, então, nesse caso, colocar que é Brasil. Tá? Só nessa circunstância. Mas dificilmente tem. Quando não tem o local de publicação, não tem de forma alguma. Aí, nesse caso, você representa dessa forma. Aqui, como está no exemplo, olha. Todos os sócios, presidentes, terceira edição, mas não tem local. Então, ele vai ser representado assim. 2 pontos, a editora, vírgula, o ano, ponto, página. A página também é um elemento opcional. Está aqui como exemplo, mas ela é opcional. Lembra que eu li lá em cima com vocês quais são os elementos essenciais das referências, né? E a página ela é opcional. Um outro exemplo também bem comum é quando não tem editora. Né? Você leu, mas não tem editora. Notem que se vocês olharem no documento, nos elementos essenciais de documento eletrônico, local e editora, eles não são essenciais, eles passam a ser opcionais, porque realmente em documento eletrônico nem sempre vai ser por uma editora, né? Então não é obrigatório. Mas se for material bibliográfico, como livro, como revista, guias, manuais e trabalhos acadêmicos, eles sempre vão ter, né, um publicador e um local. Nesse caso também você vai colocar uma expressão entre colchetes, só que dessa vez vai ser tudo minúsculo, S ponto, espaço, N ponto. Quando tiver essa notação na referência, a gente já sabe que não tem editora. Tá? E aí, por alguma circunstância, não tem editora e não tem nem local. Você vai juntar as expressões. Lembra que o que separa o local da editora são 2 pontos. Nesse caso, você vai colocar tudo entre colchetes. S maiúsculo, ponto, L minúsculo, 2 pontos, S, N. É dessa forma. Esse daqui é um guia que vocês não precisam necessariamente memorizar, mas vocês devem saber como fazer quando isso acontecer. Então, por exemplo, vocês não precisam memorizar agora que o SN é para editora e o SL é para local. Mas vocês devem saber que quando o material não tiver um local, você já sabe que a norma prevê isso e você já vai lá no guia, diretamente no guia. Tá? Em casos especiais.
Outra circunstância que talvez seja a que mais confunda é a data. Se nenhuma data de publicação, distribuição, copyright, impressão, etc., pudesse ser determinada, você registra uma data aproximada. Essa questão aqui da data, como eu falei, ela é um elemento que sempre vai ter que ter no trabalho. Independente se ela for estimada, né, como aqui no caso, ou se ela for a data que vem impressa no documento, né, ou escrita no documento. Então, as circunstâncias que a norma prevê é assim, um ano ou outro, né, uma data provável, a data certa não indicada no item. Então, toda vez que vocês forem consultar uma obra, vocês vão tentar detectar em que situação aquela data está. As mais comuns, elas são essa daqui, década provável, né? Aqui, década provável, ou data provável. Normalmente são as que vai ser mais comum. As outras, elas vão ser para documentos mais antigos, manuscritos, cartas, né? Para documentos assim que são mais restritos, né? E que, por exemplo, se você tiver acesso a documentos restritos, como manuscritos, obras raras, na instituição que você for, ela já vai ter uma referência daquilo. Então, por exemplo, se você for na Obras Raras da Biblioteca Central e quiser acessar uma fotografia, lá atrás da fotografia já vai estar a referência. Então, você não precisa muito se preocupar, né, em saber, porque a pessoa que lida com aqueles documentos já vai ter feito esse trabalho. Mas vamos supor que você pegou um material, né, e aí mais antigo, assim, da década de 70, de 80, por exemplo, que não tem. Ou até mesmo um artigo na internet que não tem data de publicação, que isso é muito comum. E aí você vai colocar a década provável, né? Que a década provável ela é feita assim pelos 3 primeiros números, né? Representando o milênio, o século e a década, só que você não vai saber o ano. Então, o ano você vai colocar um espacinho, como está aqui, e interrogação. E aí isso quer dizer o quê? Que ele foi publicado em algum momento da década de 70, nesse exemplo aqui. Se for na década de 90, só substitui 7 pelo 9. Quer dizer que ele foi publicado em algum momento da década de 90. No caso da data provável, vamos supor, você sabe, por exemplo, você sabe que foi publicado em 69, mas não tem certeza, mas tudo indica que foi publicado naquele período. Né? Por exemplo, você acessa um site e aí ele não tem data, mas você vê num comentário que alguém fez, um blog, por exemplo, que são coisas mais antigas na internet. Você acessa um artigo de um blog, não tem informações de publicação, mas você viu que a última data de que alguém comentou foi em 2012, por exemplo. Então, ele foi publicado, né, naquela data, nas proximidades daquela data, né? Pode ter sido um ano depois, um ano a menos, né? Ou naquele mesmo ano. Então, você vai tentar prever aquela data e vai indicar. Lembrando que essa anotação que aparece aqui, por exemplo, né, você colocou data provável 1970, né, década provável de 1970. Lembrando, isso é bem importante, que essa anotação que aparece aqui, ela vai ser exatamente como ela vai aparecer dentro da citação e vai aparecer na referência. Se vocês olharem aqui no exemplo de Florenzano, a data está entre colchetes. Mas se ela fosse, por exemplo, uma década provável, ia tirar esse trecho, né, colocar um espaço e uma interrogação. Isso quer dizer que ele foi, que a data dele é uma década provável dos anos 90. Dentro da citação, estaria dessa mesma forma, com espaço e interrogação. É muito incomum ver isso, mas acontece. Então, saibam que da forma que está escrito na referência, é a forma que vai aparecer lá dentro da citação também. Tá? Isso daqui, pro Benício, que mencionou aquela obra rara escaneada, né? Se ela não tiver data, tu vai identificar a data dela a partir disso aqui. Então, se vocês quiserem, né, podem depois no guia printar essa parte aqui, deixar guardadinho em alguma pasta do seu computador, porque uma hora você vai precisar de identificar, né, de estimar a data daquele documento, porque nenhum documento pode ficar sem data. Certo? Entenderam essa parte de data?
Excelente, excelente. Certo. Então a gente já está aqui na parte final. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso dar um tempinho de tirar mais alguma dúvida. Como eu falei, né? Só reiterando, foi um pouco apressado e com muitos exemplos, porque realmente a norma de referência, essa é a última, a norma de 2011, que era vigente antes da atual, ela tinha 23 páginas, com mais uma de índice 24. A norma de 2011 tem 74 páginas. É óbvio que a gente não vai conseguir apresentar todos os exemplos num único encontro, nem dois. Eu estudei um semestre todo só de referência praticamente na faculdade. Então leva um certo tempo para a gente ficar a par de todas as condições. Quando eu ministro algum curso de referência, né, ou de normalização de trabalhos acadêmicos, eu gosto muito de deixar como forma de acesso. Caso vocês não exercitem constantemente, né, a elaboração de referências de citação, você vai sentir uma certa dificuldade no início. Mas por que eu gosto sempre de mostrar o guia? Porque se você souber como manusear o guia, praticamente qualquer dúvida que surgir, você vai saber desvendar aquela dúvida. Então, acessem o guia, olhem os tópicos que estão escritos lá. Uma hora, alguma coisa ali vai lhe interessar. Então, fala assim, nossa, tem 3 autores, nossa, como é que faz? O et al, o que é o et al? Aí tu vai aos poucos identificando as principais dúvidas. E aí, sempre que surgir uma dúvida ou outra em referências, você já vai direto no guia naquele capítulo certinho, naquela seção exata que você tem dúvida. Tudo bem? Então saibam manusear o instrumento para tirar as dúvidas de vocês. É o principal. Porque sempre vai ter um exemplo ou outro e um muito mais complexo, como o exemplo que o Benício demonstrou, que foi o exemplo da entrevista, é um exemplo complexo. A gente precisa avaliar aquele documento para detectar de que tipo de referência vai ser feita. Na maioria das vezes, quando for artigo, quando for parte de livro, quando for revista, quando for evento, tese, dissertação, esses são muito fáceis. Os elementos são fixos. Então, uma vez que você faz, nas próximas vai ser muito mais tranquilo de fazer. O problema são com aquelas exceções. Tiago, você falou em norma agora, me passou, me veio na cabeça uma questão, e eu sei que a gente já esticou a hora, você pode... Não tem problema, eu posso continuar, sem problema nenhum. As normas, as NBRs, elas têm um acesso pago. Certo. É lícito citar se você não pagou para ter esse acesso? É pago, mas nem tanto. Vou ensinar um negócio aqui para vocês. BC. Agora vocês não precisam mais se preocupar com isso, certo? Vocês podem acessar no catálogo online da biblioteca. Estão vendo aí? A tela já saiu. Espera aí que eu cliquei lá em catálogo online, certo? Então, ele me direcionou para o Pérgamo. Então, quando você estiver aqui no Pérgamo... Eu já conheço a norma, então eu vou colocar aqui 6023, que é a norma de referência. E aí eu pesquisei, a primeiro momento não apareceu nada. É só vocês clicarem bem aqui, olha, pesquisar Target Web. E voilá, a biblioteca atualmente possui a assinatura de algumas normas, quer dizer, das normas da BNT e de outras normas internacionais. Então, você pode acessar ela sem precisar comprar, porque a gente tem assinatura. Então, isso vai servir tanto para as normas da BNT de documentação, quanto para outras normas de engenharia ou de qualquer outra coisa. Para acessar, vocês clicam aqui e aí vai ser necessário fazer um cadastro. Né? Vocês vão fazer esse cadastro e aí vocês vão acessar essa base de dados e lá dentro vocês vão pesquisar qualquer norma que vocês precisem. Só que não é possível fazer download, vocês vão ter que acessar sempre em modo online. Vocês vão acessar sempre de modo online. Então dá para consultar a norma de forma integral, sem precisar baixar na internet de forma ilegal.
Agora o Benício vai às lágrimas. Agora eu vou jantar. Agora eu vou jantar. Então, aproveitem esse serviço, porque é um serviço muito, muito relevante, né? Para alguns cursos. Acredito que para a área de vocês também seja relevante. E é uma base de dados que está aí, vocês podem ir descobrindo outros tipos de documentos que tem lá. Não é só a BNT, tem outras normas, algumas ISOs. Então, vocês estão aí com um bom repertório de documentos, né? Uma boa seleção de documentos. Certo? Excelente, excelente. Fechar aí com uma dica realmente excelente. Chave de ouro, né? Chamada chave de ouro. Perfeito. Demos conta, né, de tudo que... Tiago, tem como colocar o link aí nas mensagens do grupo? Ah, bom. Qual link? Qual link? O da Pérgamo. O link do Pérgamo? Tem sim. É o catálogo online da biblioteca. É o catálogo online. Pérgamo Mobile. É esse aqui, o catálogo online, que a gente acessa todo dia lá na ABC. Vou jogar Pérgamo FPA, o mesmo link. Aí o processamento do cadastro leva alguns dias, porque você vai solicitar o cadastro, né? Aí o bibliotecário vai autorizar aquele cadastro, né? Vai ser criado aí, você cria lá a sua senha, e aí depois de alguns dias você já pode acessar livremente. Você vai ter que devolver aquele livro que você pegou emprestado antes da pandemia. Na verdade, é isso mesmo. Para a gente autorizar o cadastro na base de dados, a gente verifica se o aluno já tem cadastro na biblioteca, as pendências dele. A gente verifica algumas coisas antes. Excelente. Deu certo, Francisco? Conseguiu? Prezados, mais alguma observação, comentários, dúvidas? Não necessariamente nessa ordem. Lembrando que caso vocês tenham uma dúvida assim, bem maior, mais extensa, vocês podem agendar uma reunião no SS Normaliza, que é o serviço da biblioteca, para tratar dessas questões de publicação científica. Olha, ainda tem uma consultoria personalizada, né? Muito, muito bom. Esses serviços, eles precisam ser divulgados, né? Para poder ser requeridos, né? Então, eles são divulgados e, pasme, a gente tem um alcance muito, muito grande nas redes sociais e as publicações, né, pelas nossas métricas, né, de avaliação, elas têm pessoas veem as nossas publicações, né, passam de, sei lá, uma postagem falando sobre a SOS Normaliza, passam de 5.000 visualizações. Só que as pessoas não procuram. Sabe quem procura os nossos serviços? As universidades particulares. As universidades particulares sempre nos procuram para dar atendimento. Inclusive, ultimamente, alunos de odontologia e medicina estão solicitando treinamento conosco. Os nossos alunos da UFPA não fazem isso. Interessante. A gente experimentou isso com alguns serviços que nós ofertávamos na UFPA também. A gente sabe onde é que o sapato aperta. O Alexandre fala que a gente não consegue juntar a fome e a vontade de comer. É muito incrível isso. E aí, quem é de fora valoriza muito mais do que quem é daqui de dentro. Muito, muito bom. Pessoal, então, em nome da equipe do Núcleo Física, RP Núcleo Física, eu agradeço aí imensamente ao Tiago pela disponibilidade para esses 2 encontros. Foi uma reedição num formato diferente,
mas arrisco dizer que ficou ainda melhor, não prejudicou em nada a interatividade, né, o alcance, a clareza, né, ficaram realmente, parece que feitos sob medida para esse tipo de formação. Domínio, uma leveza, tudo excelente, realmente. Parabéns, Tiago. Obrigado. Tá, pelo seu trabalho diferenciado, tá? Em nome da equipe, agradecemos muito e esperamos aí, né, mais algum evento, aí, alguma linha para manter aberta, né, essa parceria. Sim, pode contar conosco. Né? E assim como também vamos fazer a divulgação desse trabalho para mais pessoas, né? Inclusive publicando, né, esse formato de reunião, né? Sim, eu achei melhor também, principalmente na parte de exemplos, porque quando é num quadro é muito, muito difícil ter que escrever uma referência completa. Então, por aqui a pessoa já visualiza como se fosse um quadro mesmo. Perfeito. Ficou muito bom mesmo. Professor Benício. Agradecer ao Tiago, né? Talvez o Tiago, eu sou engenheiro civil, Tiago, e normas, eu diria que a gente passa lá. Uma aluna nossa, ela brincava que o curso de engenharia civil é 6 anos de Excel. Mas, na verdade, não são 6 anos de Excel, são 2 anos de cálculo e física e 4 anos de norma. Na biblioteconomia é assim também, 2 anos só de ABNT, só de referência. Me mande um material de divulgação para que eu possa colocar lá nos nossos grupos dos alunos no nosso Instagram e no Facebook tem postagens, tem a lista dos serviços que a gente oferece, tudo nas nossas redes sociais, é bem fácil de encontrar. E mais uma dica sobre evento. Todos os meses, aqui na Biblioteca Central, a gente oferece um curso de portal de periódicos da CAPES e um curso de capacitação continuada, que normalmente é do meio acadêmico. Então, pode ser publicação de artigos de periódico, pode ser pesquisa. Esse mês, nós tivemos um curso voltado para pesquisa de fontes de informação, pesquisa e segurança da pesquisa, né, dos meios de informação. Então, era um curso onde pesquisar em locais, né, seguros da internet. Então, todo mês a gente oferta, e, por enquanto, né, durante a pandemia, está sendo ofertado de forma online, mas todo mês a gente oferta. Então, fiquem bem atentos às redes sociais e os meios de comunicação da biblioteca, que são devidamente informados lá. O curso de revisão sistemática é bem-vindo. Curso de revisão sistemática, estado da arte, isso acontece, Tiago? Essa parte de estado da arte é mencionado nos treinamentos do Portal da CAPES. Pronto. Essa parte de treinamento no Portal da CAPES, a gente pode agendar uma formação nesse formato mesmo que... Pode agendar, mas ela acontece todo mês. Legal. Só que aí quem ministra, né, os treinamentos do Portal de Periódicos da CAPES é uma equipe própria. Né? Eu fiz parte dela no passado, hoje em dia eu não faço mais parte, mas tem uma equipe selecionada de pessoas que organizam o calendário, né, dos treinamentos. Se vocês solicitarem uma turma, vocês podem, né, ter acesso ou podem participar do geral, que acontece todo mês, que é aberto ao público. Excelente. Pessoal, então, agradecemos aí mais uma vez a disponibilidade, a presteza do Tiago, agradecendo a presença de todos, alguns tiveram problemas com a internet, mas o curso está inteiramente gravado, vamos disponibilizar nos nossos espaços, avisar aí o Tiago sobre a localização, tá? E, muito bem, até breve. Até breve. Boa noite e um excelente final de semana a todos. Obrigado. Tchau, boa noite, pessoal. Até mais. Parabéns. Tchau. Até. Tchau. Tchau.